Boa noite, Boa Ariela. noite, boa noite. Tudo bem? Pessoal de Tudo Minas bem. Gerais aqui em peso. Otávio, pode deixar que eu libero, tá? Tá bom? Não, é que eu estou aqui também, Elo. Tranquilo, eu vou clicando aqui. Aí a gente vai se combinando aqui. Então, assim, oficialmente eu quero desejar boa noite a todos. Em nome da Retail to Engage, nós estamos aqui para discutir a questão do pós-NRF, de agora do começo do ano, e apontarmos as principais tendências e o que a empresa, o que nosso escritório acredita para esse 2022 e 2023. Lembrando que somos um time de especialistas e nós acreditamos no desenvolvimento sustentável econômico das empresas, com enfoque no neuro-wellness, no bem-estar, e na experiência plena, completa do cliente. E quem participará e falará muito nessa palestra, nesse webinar, é o Osmar Dalquano Júnior, especialista, um dos nossos sócios, o Ricardo Migliano, e eu estarei aqui para conduzir a fala dos dois, intermediar questões. Quem quiser falar, quiser perguntar alguma coisa, é só escrever no chat, que eu leio conforme a conversa decorrer aqui, correndo, né? A gente está aqui num bate-papo, é informal, e muito obrigado pela presença de todos. E a gente começa falando sobre esse cenário de 2022, que tão discutido é. Então, a gente olha e a gente pode levantar algumas questões sobre a polarização que ocorrerá. A mídia já começa a indicar uma polarização para essas eleições. Como isso pode afetar o pequeno, médio, grande, a grande empresa? A gente começa a falar da crise que existe ali na Ucrânia, como isso pode afetar o nosso país, a nossa economia, a visita que a gente vai descobrir depois de amanhã, dia 16, segundo os Estados Unidos, eles têm uma data definida ali para começar ou não um conflito. Nós falamos da inflação, mas, ao mesmo tempo, essa inflação nossa, segundo o IBGE, de 10,06%, ela, se formos comparar com o mundo, Estados Unidos está com 7 ponto alguma coisa também de inflação. Então, está todo mundo passando por esse pós-pandemia, por essa crise, e buscando ajustar os seus negócios. E daí eu te pergunto, Ricardo, a gente pode ter uma visão mais otimista ou mais pessimista para esse ano? Olha só, nós estamos falando, nesse momento, de uma polarização política que, sem sombra de dúvida, ainda tem muita história ainda vai rolar, não é? Lógico, nós estamos vindo de uma pós-pandemia, vamos dizer assim, né? Diminuiu um pouquinho o efeito, tudo, mas crises e oportunidades, elas existem desde que o mundo é mundo. Então, nós teremos mais crises, nós teremos mais oportunidades. O que nós não podemos ficar é querendo esperar que tudo se resolva num lindo cenário para poder dar um start. Então, hoje, por exemplo, estão aqui presentes empresários, braços direitos de empresários. Então, quer dizer, todo mundo aqui tem esse espírito empreendedor. E nosso espírito empreendedor diz: faça, crie, inova. Não fique parado esperando um mar de estrelas. Não vai rolar, né? Então, vai ter, sim, essas crises e vai ter novas oportunidades. Ô, Osmar, quando o Ricardo fala sobre inovação, qual é a relevância da NRF e o que a Retail to Engage peneirou ali das informações da NRF para esse ano? Você pode dar um geral para dar? Vamos sim. Pessoal, boa noite. Então, a ideia, a gente vai usar, como vocês viram aí na tela, um mapa mental. Já é uma tradição nossa aí da Retail, desde o ano passado, utilizar esse instrumento porque é mais didático, é mais interessante. E falar um pouco dessa ideia, desse resumo que o Otávio coloca,
que inovação e tecnologia, ele virou a base hoje de qualquer negócio daqui para frente. Então, a gente vai discutir muito aqui hoje essas tendências, mas a gente vai notar que a base de tudo isso está baseado em cima de tecnologia. Então, praticamente já faz alguns anos que a NRF, a maior feira do mundo lá nos Estados Unidos, ela já tem demonstrado essa característica, que ela está quase virando uma feira de TI, de tecnologia. Porque hoje, qualquer negócio, qualquer empreendimento, ele passa pelo todo esse amaranhado de tecnologia para o negócio ser viabilizado, né? Então, a gente vai ter esse aprofundamento daqui a pouco sobre isso, mas a gente tem que deixar muito claro hoje, né? O empresário precisa conhecer, precisa saber usar e precisa, acima de tudo, ter disciplina para tirar o do melhor dos instrumentos que ele utiliza em seus negócios para lucrar em cima da sua estratégia, né? Perfeito. Quando a gente fala são 5 pontos que elencamos, qual seria o primeiro ponto que elencamos como primordial, o principal, que foi discutido, exaltado, e apontado na NRF, e para qual nós direcionaremos nossos esforços? E os empresários também deverão. Como está na tela aqui, a nossa equipe conversou bastante e a gente trouxe, claro, principalmente aqueles assuntos que estão mais aderentes às realidades das empresas. Então, o que nós vamos discutir aqui, o Otávio colocou esses 5 pontos, nós vamos falar do cliente, nós vamos falar de inovação e tecnologia, nós vamos falar de novos modelos de negócios, vamos falar de sustentabilidade, um assunto que está vigente, está sendo muito falado nas grandes corporações e já vai chegar na realidade das pequenas e médias empresas também. E vamos falar do Total Experience, que é um termo que é trazido pela Gartner, um instituto que trabalha muito essa questão de estudo de tendências e comportamentos. Vamos falar sobre o Total Experience como uma proposta também para as empresas usar isso dentro das suas realidades. Então, são esses 5 principais, vamos dizer assim, temas que nós vamos escolher hoje aqui. Quando a gente começa a falar sobre clientes, esse cliente, a gente começa a apontar e voltar a um tema que já é recorrente, né, sobre o Customer Experience, que é a gestão do CRM. Ricardo, como que a gente pode fazer uma boa gestão de CRM? Então, naturalmente, o que nós temos que fazer é sempre coletar dados, você ter um banco de dados, conhecer seu cliente, preencher de uma forma mais amigável, que o cliente não quer ficar passando os dados, ele tem receio de ficar recebendo aleatoriamente WhatsApp, mensagem, e-mail, nós somos poluídos com informações. Então, primeira coisa é que você tem que conhecer o seu cliente, preparar, você vai preparando seus leads, não é? E vai perguntar para ele o que ele quer receber. Ele quer receber informações? Ele quer receber promoções excepcionais? O que é que ele quer receber? E aí você vai começar a ter um forte relacionamento com o seu cliente. Você tem que trabalhar principalmente no seu banco de dados. Não tenha dúvida. Osmar, quando a gente fala sobre Customer Experience, o que o CEO do Walmart e da NRF aponta como recomendação, enquanto recomendação? Então, interessante que ele é o presidente do conselho da NRF, né? O John Furner, esse que nós estamos vendo aqui na foto, aqui no canto da tela, né? E ele fala justamente assim, que é um desafio hoje, como já é há muito tempo, né? Falar de fidelização, com essa questão da tecnologia, novos modelos de negócio, digitalização das empresas, cada vez mais esse processo vai ficar complexo. Tratar de fidelizar cliente hoje vai ser uma estratégia muito criativa e vai exigir dentro da empresa um autoconhecimento, uma capacidade importante de estratégia para poder trazer aquele momento que nós chamamos da experiência do consumidor, né? Fazer com que essa experiência seja memorável. Então, está todo mundo falando sobre o tal do memorável, mas é difícil a gente ter essa experiência hoje em dia, né? Então, a partir daqui, a NRF traz esse contexto que, para trabalhar dentro de uma carteira de cliente, para você expandir no mercado, você precisa usar o Customer Experience como uma verdadeira estratégia. Então, é colocar o cliente lá no topo e entender dentro desse cliente o que empolga, o que envolve,
o que fideliza esse cliente para a sua empresa. E veja, nós não estamos falando apenas de produto e preço, é ir além mesmo, né? Então, a gente vai mostrar alguns cases aqui interessantes para nos inspirar. Eu queria aproveitar uma deixa, Otávio, para comentar. O Osmar falou de fidelização. Está aqui, nos está assistindo o JR, que é da Livelo, que é a maior empresa de fidelização do país. Né? É uma empresa que é do Bradesco, do Banco do Brasil. E hoje, só para você ter uma ideia, vou dar um resumo. Depois vale a pena, a gente vai passar link do JR e tudo mais para as pessoas, que ele tem um departamento comercial todo voltado para isso, para poder entrar em contato. Por quê? Hoje eles estão voltando para pequenas empresas. Só para você ter uma ideia, eles têm mais ou menos 30 milhões de usuários no programa. Então, quando você entra no programa, né, deles, da Livelo, você começa a ter, praticamente, esses 30 milhões começam a ter chance de ter acesso à sua empresa. Olha só que fascinante. Então, hoje em dia, pensa você montar um programa, é melhor você fazer uma adesão a um grande programa já de sucesso. E depois, JR, você me passa seus dados, que nós vamos disponibilizar para as pessoas começarem a conhecer um pouco da tua grande oportunidade. Obrigado, Ricardo, vai ser um prazer. Eu vou colocar aqui no chat o meu contato, eu vou adorar conversar com vocês sobre esse assunto. Legal, obrigado. Espetacular. Ricardo, eu ia fazer uma pergunta para você, não é a questão da terminologia, tá? Porque quando a gente fala em terminologia, a década de 90, para mim, era sempre a fidelização. Falava sobre fidelização de clientes. Vamos fidelizar. Depois ela ficou meio esmaecida. É cíclico isso? Me explica um pouco. É, quase cíclico, né? Por exemplo, eu comecei... A gente não deixa de fazer, mas a terminologia em si... Eu comecei, por exemplo, as terminologias também. Publicitário é louco para matar uma terminologia e criar uma outra. Nós somos bons nisso, né? Agora, nos anos 90, eu comecei a fazer grandes projetos de fidelização, e onde que até tive grande oportunidade de conhecer o pessoal do Martins, né? E está aqui a Fernanda Campolina também, que trabalha na Universidade de Varejo Martins. Tem um trabalho muito interessante. Eu comecei a fazer programas de fidelização, o Martins, inclusive para o Martins também percebeu que valeria fazer um trabalho nesse sentido. Começamos a desenvolver o NCA. O NCA foi indo para frente, começou a dar um sucesso tão grande que montou-se até a Universidade Martins de Varejo, a qual a Fernanda Campolina toca esse projeto. E está sempre nos programas de fidelização, dando treinamento para milhares e milhares, centenas de milhares de varejo, em todos os canais que o Martins atua. Então, o programa teve empresas que, em alguns momentos, começaram até a diluir a sua fidelização, achando que era um commodity. Não, começou a ficar o pior do mundo quando elas abriram mão das fidelizações. Então, todo mundo começou a sentir o que era ter e sentir o que era a ausência do programa. Então, hoje começa a voltar com grande força, cada vez mais, as empresas resgatando o programa de fidelização e pondo para frente. Perfeito. Osmar, deixa eu te perguntar uma coisa, indo já para o próximo tópico. Quando a gente fala em programas de fidelização, inovação, tecnologia, a gente tem uma das ferramentas que é o Genoma Data, né? E qual a relevância de fazer um estudo de dados do cliente nesse momento? A gente vem falando isso, né, Otávio, nos nossos projetos, em nossas consultorias, em nossos treinamentos, orientando o empresário que, daqui para frente, um dos seus grandes capitais, vamos dizer assim, dentro da sua empresa, é o que ele faz e como ele cuida desses dados que ele detém do cliente. Então, daqui para frente, cada vez mais, isso uma coisa que foi muito perceptível, nós acompanhamos o evento NRF e vimos isso lá, cada vez mais a tecnologia, a inteligência artificial vai oferecer instrumentos para as empresas serem mais assertivas em suas estratégias comerciais. Então, daqui para frente, a nossa orientação para quem está participando conosco, coloque isso na sua estratégia número 1, gestão de clientes, e a gestão de dados que você tem no seu negócio hoje é importante para você, daqui para frente, trabalhar uma posição mais assertiva
e criar isso que nós estamos falando agora do Customer Experience, criar experiências assertivas, assim, memoráveis mesmo, porque a partir de agora, a gente percebeu isso, né, Otávio, quando surgiu a Covid, muitas empresas não davam atenção nenhuma ao seu banco de dados, principalmente a carteira de clientes. Com o Covid, com essa situação de pandemia, todo mundo viu a necessidade de ter uma boa cartela de clientes, uma boa gestão de dados desses clientes para poder fazer relacionamento. Então, eu acho que a estratégia é justamente essa. Criar a capacidade da empresa, de uma equipe, de gerir esses dados, conhecer bem o seu cliente e gerar relacionamento. E me fala uma coisa, já que você abriu ali, que a gente está falando de esperar, o que a gente pode esperar do mundo pós-pandemia, nessa questão da gestão desses clientes e dessa personalização, que foi algo muito discutido ali, o que a gente pode esperar desse mundo pós-pandemia? A Deloitte apresentou uma pesquisa bastante interessante lá no evento, e aí a nossa equipe conversou muito a respeito disso, que foi a feudalização que nós falamos, né? Feudalização. Depois a gente fala que, na realidade, a gente volta aos feudos, né, Osmar? Exatamente. Então, desculpa te cortar, começou isso, a gente discutia com os arquitetos ali no fenômeno aqui de Alphaville, que é uma região anexada à cidade de São Paulo, e você fecha, cria os condomínios, e as pessoas criam aqueles hábitos de uso, aqueles valores, e colocam um muro gigantesco, cercado de seguranças, e dali ninguém entra, ninguém sai, né? Fica vivendo ali naquele feudo. E o comércio vai ter que atender aquele feudo, é isso? É isso, é a valorização da vizinhança. Então, essa é a principal mudança que vai ocorrer. O hibridismo, né, que nós estamos falando do trabalho home office e de escritório, começa a ter mais sentido para as pessoas e o consumo começa a ficar mais localizado na região. Justamente porque as pessoas estão mais inseguras, elas querem mais segurança, elas querem saber de quem compram, elas querem conversar com as pessoas, se interar com o bairro. Então, esse momento de valorizar onde nós moramos começa a ter muito mais valor. E foi isso que a Deloitte apresentou. Então, o pequeno comerciante tem uma oportunidade, uma grande oportunidade aí também, não só o pequeno, médio, grande, com esse estudo de geolocalização, de geomarketing, Ricardo, é isso? É isso mesmo. Eu queria também salientar um pouco. Lógico que quando você falou da arquitetura, nós estamos falando de um caso específico que é um forte retrato para nós compreendermos o que seria esse feudalismo. Lógico que quando a gente vem para os bairros, eu não tenho essa fronteira, mas existe o mesmo espírito feudal, vamos dizer assim, né? Daquela marketing de vizinhança, aquele relacionamento mais próximo. E é lógico, hoje em dia, com todas as informáticas que nós temos, se um empório do vizinho conseguir montar encaderna um livro, põe o nome dos seus principais clientes e começa a criar uma conta corrente, como nós tivemos há 50 anos atrás, pode ser um marketing maravilhoso. Começa a ficar um cara a cara, volta aquele espírito que nós gostávamos de relacionamento com seus vizinhos, com seus parceiros, né? Eu vou em padaria, que o cara lá da padaria, os funcionários me chamam pelo nome. Eu falo, nossa, né? Ele deu um jeito de descobrir meu nome. Pô, eu moro em São Paulo, em bairros adensados, né? Ele dá um jeito de descobrir meu nome, dá um jeito de me atender bem, dá um jeito, muitas vezes, pega a mercadoria e ainda leva para mim no carro. Quer dizer, mudou, é outro relacionamento. E isso também no mercado de luxo, aqui nós temos estudos, eu não posso citar o nome do shopping, mas que o pessoal chega lá e é a caderneta que funciona nas grandes grifes internacionais, inclusive, o vendedor vai lá e fala, pode levar. O consignado, que é do pequeno varejista que está aqui de Minas Gerais, fala, eu vou mandar um consignado para você. É o jeito de fazer essa gestão também, né? É um caminho, é uma inovação. Ô, Osmar, eu queria que você mostrasse a Camp para o pessoal, para a gente ver esse case da Camp. A Camp foi uma das empresas que foram muito citadas na NRF, essa empresa que a gente vai mostrar aqui como foto, aqui como um exemplo que a gente trouxe, né, do nível de experiência, até onde está indo esse nível de experiência. Então, a Camp é uma loja de artigos infantis, brinquedos, né, e ela praticamente transformou a sua loja num parque de diversão para as criançadas. Então, obviamente, nada de graça, né? Então,
aqui, tudo que está aqui nessa loja, a criança vai interagir e vai querer levar esse brinquedo para casa. Então, tudo aqui é feito de uma tal forma onde toda a equipe dos colaboradores, junto com toda a estratégia da empresa de camp, é criar o ambiente lúdico de um parque, um processo divertido da criança interagir com os brinquedos e, obviamente, depois o pai vai ter que se virar para levar esse brinquedo para casa, né? Então, o ambiente todo da loja ele foi elaborado para realmente trazer essa sensação lúdica de um parque, de uma recreação. Então, e às vezes não é somente a criança que brinca, é a família que brinca, né? Então, a ideia do Customer Experience aqui é um modelo levado às últimas alturas. Assim, realmente, ela trouxe todo o conhecimento da Toys R Us, uma empresa que fechou nos Estados Unidos, junto com a Fall Shoots, e ela uniu essas estratégias, trazendo essa possibilidade de uma experiência diferenciada numa loja de brinquedos. Mas no caso da Toys R Us e da FAO, houve uma questão que aí eu faço essa pergunta para o Ricardo. Quanto de experiência eu tenho que promover em um ambiente comercial para não atrapalhar o meu comércio? Porque, de repente, eu viro um museu. Aí a pessoa vem, interage na minha loja, experimenta tudo e vai embora para casa. Então, existe um grau? Como que eu detecto isso, Ricardo? Você tem que perceber, sim, tem que fazer esse equilíbrio. A pergunta é brilhante. Eu acho que um dos problemas da Fall Shorts, né, foi, lógico que teve problema de administração também, e era uma loja encantadora, maravilhosa. Lembra? Ela diminuiu de tamanho, né? Ela mudou de espaço, ela teve que sair lá da Quinta Avenida, daquela esquina maravilhosa, e foi para outro canto lá Isso. Mas as pessoas estão muito voltadas para o entretenimento e não tem. Vai todo mundo lá para o lazer, para o turismo, para conhecer, tirar fotografia e acaba não comprando. Eu acho que uma referência muito interessante é sempre a Disney, que vai todo mundo lá olhar nas lojas da Disney, saem encantadas com aquela magia e compram produtos. Então, você tem que ter uma arte de equilíbrio. Lógico que em algumas áreas você pode trabalhar muito bem com uma área de descompressão. Por exemplo, a Nike Tower, ela sempre pôs lá para uma área de basquete. Você vai lá, brinca, ok, já teve o lazer. E o resto você vai participar. Muito bonito, harmônico, lindo, tudo mais. E você vai comprar os produtos com uma linda experiência. Você ia sentar num banco Hair, sabe, para mostrar o Nike Hair, né? Mas tá lá se mostrando os produtos. Não é só lazer, só experiências maravilhosas que você desconecta o cliente da compra. Você tem que dar um jeito de equilibrar. Perfeito. Quando a gente está falando dessa experiência e a gente começa a falar mais do ponto físico, mais a junção do físico com o digital, esse hibridismo que o Osmar falava, que a gente trata como a estratégia digital da marca. Osmar, o que você pode falar? Você pode nos contar, segredar dessa nova loja da Google, que também foi citada ali? Então, a Google, justamente, ela faz isso, né? Ela viu a importância que é a existência de um lugar, de ter um lugar como loja, como um lugar de ponto de relacionamento. Então, a Google veio também com essa proposta de criar uma loja, cria a loja para criar essa sensação de contato, nós chamamos até de o lugar da Google, né? Um lugar ali, é uma loja, né? Ele faz o relacionamento e ali também acontecem descobertas. Vai ter produtos aqui que ninguém sabia que era do Google, né, dessa loja. Então, é um lugar onde você faz relacionamento, mas também você tem um contato físico com a marca. O Google é uma empresa digital, uma empresa que existe há muitos anos, mas nunca existiu um local, né? Hoje ela vem com essa proposta. O Google vem com uma proposta de um lugar. Está aqui, nós existimos, nós temos funcionários, nós podemos interagir com você e mostrar os nossos produtos. Proposta que você fala desse aspecto digital, essa proposta abre uma pergunta de um termo, um assunto que tem sido muito tratado, que é o metaverso. Me fala, assim, eu sou um pequeno varejista, um médio varejista. O que eu tenho a ver com o metaverso? Como que eu vou atuar no metaverso? Eu preciso ficar desesperado e correr atrás do metaverso?
Me fala sobre o metaverso, por favor. Ó, até o JR abriu a câmera, ele falou, vamos ver o que o Osmar fala sobre o metaverso. É tudo assim, gente. A gente tem que entender que tudo é um processo de maturidade, né? Nós temos, a gente tem acompanhado as mídias digitais, as plataformas, a gente entende que as plataformas têm toda um tempo de existência, né? Nós falamos, a gente conversou muito isso na equipe, né? Nós pegamos lá desde o Orkut, Facebook, Instagram, né? Pinterest, todos eles passaram por seus processos de maturidade. A mesma coisa está acontecendo com o metaverso, ele está surgindo, ele está começando a entrar no mercado. E vejam, senhores empresários que estão aqui nos assistindo, a primeira pergunta que eu tenho que fazer no meu negócio é: o meu público está onde? Se o meu público está no metaverso, se o meu público é o público do perfil hoje, que joga videogame, que tem uma interação muito forte com o digital, convém entender melhor como funciona a plataforma, entender melhor como funcionam esses relacionamentos, se o seu produto é um produto que ele tem adensamento a esse universo digital, para você entrar e se relacionar. Agora, ele vem com uma força muito grande e todo mundo acha que está na hora de entrar. Não é bem assim, a gente tem que esperar os seus momentos de maturidade e entender aonde está o seu público. Ainda tem muita empresa, muito perfil de produto, de usuário, que ainda está no Facebook, e não tem problema. O varejo tem que estar onde o público está, o público dele está. Então, se o público ainda se concentra no Facebook, é lá que nós temos que tirar, fazer a venda. Então, tudo é um processo de maturidade. E aqui eu queria fazer um comentário também, viu? É porque é muito caro, né, Ricardo? Até porque para pensar que assim, ainda carece de bilhões e bilhões de dólares de investimento para começar a andar o negócio, né? É lógico que o metaverso, ele ainda também nos mostra um caminho que o pequeno lojista, hoje, de um varejo de moda, ele pode muito bem, ele tem que dar os seus primeiros passos. E um dia ele vai estar update lá no metaverso. Mas o que poderia ser um pequeno passo? A pessoa comprou uma jaqueta, ela tem um QR Code, e ela pode baixar a mesma jaqueta, por exemplo, em 3 cores diferentes, para fazer a sua foto virtual e pôr no seu Instagram, sabe? Aí afora. Ao mesmo tempo, lógico, o JR está olhando assim e fala assim, poxa, eu poderia apoiar todo mundo que está no metaverso e fazer eles entrarem no Livelo. Sim, não tenha dúvida. Mas cada momento para um passo, né? Uma grande empresa já está enxergando lá na ponta. Vou trabalhar lá. A pequena pode começar a dar seus primeiros passos. Eu vou fazer minha jaqueta, sabe, virtual para começar a ter um passo. Um dia ela vai ser, né, 3D, dinâmica, 360 graus, e vou estar no metaverso também. É isso aí. O Nike vai vender muito bem lá no metaverso. É o que eu ia falar, Osmar. A gente tem o case da Nike já no metaverso. Né? A Nike foi uma das empresas que entrou. E tem 2 situações aqui interessantes que a gente quer apontar para vocês. Uma coisa importante para vocês pegarem, pessoal, é o seguinte. Tudo que nós estamos colocando aqui, nós vamos passar depois para vocês um e-mail com os links dos vídeos que estão disponíveis também no YouTube, comentando sobre essas, por exemplo, metaverso aqui, ó. Essa imagem é um projeto do Walmart já dentro de um conceito de metaverso para que você possa fazer compras. Nós vamos deixar esse vídeo também disponível para vocês assistirem esse vídeo com mais tempo, porque em 1 hora, gente, é muito conteúdo para passar se a gente fosse mostrar os vídeos. Então, após a nossa experiência aqui de reunião, a gente manda para vocês esses links. E o que é legal, no vídeo que a gente vai mandar para vocês, vai ter uma entrevista com Keanu Reeves. E aqui, nessa entrevista, é muito interessante assistir essa entrevista do Keanu Reeves e a Carrie Ann, enfim, esqueci o nome dela. Eles estão falando aqui sobre o universo digital, sobre o metaverso, e o Keanu Reeves fala uma coisa muito interessante nessa entrevista. Ele fala que ele foi no jantar, e o pai, nesse jantar, um diretor, estava com os 3 filhos na mesa e pediu para o Keanu Reeves explicar para os 3 filhos o que é Matrix, qual a história do filme de Matrix. E o Keanu Reeves, nessa história de falar sobre isso, né, do real, do virtual, de que as pessoas estavam lutando para voltar para o mundo real, ele sentiu que a moçadinha ficou meio estranha, não entendeu, e eles não entenderam a crise, né, do que é real, do que é o virtual.
E ele falou, mas por que vocês estavam brigando? Eu falei, não, então, porque brigando para estar no real. Porque não é importante, ele falou, nessa entrevista ele fala que esses meninos viraram e falaram, não, porque para nós é tudo igual, o real, o virtual é a mesma coisa, né? Então, está vindo uma geração que esses sentimentos entre estar no mundo de metaverso, né, no mundo digital, ou estar no real, é a mesma coisa. E aí É claro, Osmar, é claro que alguns produtos serão mais facilmente assimilados no metaverso, né? Um Sim, produto sim. de moda, porque daí você entra para aquela tríade ter, ser, pertencer. Se eu tenho determinada roupa de determinada marca, eu sou e eu pertenço a um grupo. O desafio será para outras categorias, outros setores e ramos, né? Totalmente, exatamente. A Nike, ó, nosso convite também para vocês conhecerem, a gente vai mandar o vídeo depois nesse documento, vocês conheceram o projeto da Nikeland, que eles fizeram nesse jogo, no Roblox, uma plataforma, que eles criaram uma loja toda interativa, onde você pode tanto ganhar itens para o teu avatar, você pode ganhar uma mochila, ganhar um boné, ou você pode também comprar, adquirir produtos para o seu avatar. Então, é isso que o Otávio traz. É o pertencer a uma tribo. Então, essas marcas hoje, as grandes corporações estão entrando para justamente começar a entender esse universo e como trabalhar o conceito de desejo, né? Se eu quero estar naquela tribo, eu preciso ter um boné, eu preciso ter uma jaqueta, como o Ricardo colocou. Enfim, esse pertencimento começa a ser presente não apenas na vida real, mas também no digital. E daí o grande desafio para o empresário futuramente, aí uma elucubração minha, nossa, né? Mas minha, eu fico pensando aqui e imaginando, essa pessoa quando ela sai, quando ela vai ter um contato físico, porque no virtual o mundo dela, o seu mundo é perfeito. Então, até estava falando para um grupo hoje, eu falei, a gente tem que rever Jogos Vorazes. Né, aquele primeiro capítulo, porque a capital é todo mundo tão exagerado, porque você tem que aparecer muito, porque daí quando você vai para o mundo real, você tem que ser a perfeição em pessoa. E a sua equipe de vendas, que a gente vai tratar nos próximos assuntos, o seu vendedor, o seu staff, precisa estar preparado para destacar tudo isso no cliente também, né? A Renata tem uma pergunta, levantou a mão. Renata, você quer falar? Não é um pouco assim controverso essa questão do feudalismo com a questão do metaverso? Porque assim, preza o contato, baseado na confiança, nos laços, ali está próximo, eu sei quem é, sei lá. Eu acho que é um universo completamente oposto do virtual. Isso deixa a gente um pouco confuso. Ô, Renata, se os dois me permitirem, eu vou te falar que o metaverso gerará também os feudos virtuais. Ah, sim. Eu vou interagir, assim como nas redes sociais já. Eu adoro xeretar, me desculpem, mas eu adoro xeretar o Facebook dos outros. Porque você vai vendo que a pessoa ela tem uma bolha. E essa bolha, por conta da gestão de dados, ela vai sendo cada vez mais fortalecida e ratificada. Então, você vai para lá para ver o que te agrada e não o que lhe desagrada. O exercício nosso, enquanto especialistas, inclusive, é de sairmos da bolha e entendermos diversas bolhas e também entendermos que nós temos uma bolha que é a nossa. Então, quando eu quero conforto, eu fico na minha bolha. Eu abro ali e vejo o que eu quero no Netflix. O Netflix já me passa isso. O Spotify já me passa isso, né? Mas quando eu saio para olhar as outras bolhas, é o que vai acontecer. Então, as redes sociais, elas são um extrato, um protótipo do que será esse metaverso. Porque você vai querer morar em Singapura, eventualmente. Então, já tem empresas vendendo imóveis no metaverso. Sim. Você pode comprar e você vai morar. Eu não quero morar no Brasil, eu quero morar em Los Angeles. Então, eu vou morar em Los Angeles. E daí ali eu vou construir uma bolha, eu vou conviver com quem eu quero.
né? É meio que assim, um feudo, mais uma vez, são os feudos. E como as marcas têm que trabalhar? Elas têm que olhar esse feudo e falar, ok, o que eu posso suprir de necessidade desse feudo? Eu queria aproveitar também, Otávio, contar um case rapidinho, que a gente fica na dúvida também nesse mundo real, metaverso e mundo virtual. Tem um case muito interessante, que tinha um garoto que tinha um problema de imunidade, e ele morava no porão praticamente da casa dele, né? Os pais tinham montado um cantinho especial para o garoto. Falaram, não, tá lá tem seus games, seus computadores, tudo mais. E aí os pais também ficavam preocupados, porque o garoto, quando percebia, passava madrugadas lá. Falaram, não, ele tentava, ele dormia na sua cama, e o garoto fazia um pouco de resistência, mas ele era obediente e tudo mais. E o pai está legal. E ficou controlando a vida do garoto. Até que um dia, o pai também estava com o garoto, levando ele para uma consulta, coisa assim. E aí, quando chegou lá, o filho dele, esse garoto, foi reconhecido por outros meninos que estavam lá no mesmo espaço. Falaram, você é fulano de tal. Nossa, que fantástico, me dá seu autógrafo. E aí o garoto, o pai percebeu que o garoto tinha uma notoriedade, que o garoto tinha um mundo. E aí ficou descobrindo que o garoto era feliz e produzia e fazia de tudo, ele era notório naquele mundo virtual. E o mundo real era um pequeno mundo relativamente frustrante. E o mundo virtual era um mundo altamente gratificante. É isso que nós vamos começar a vivenciar daqui para frente. Então, isso vem conjugar também com o metaverso. Isso vem conjugar toda essa diferença que o garoto não percebia entre o real e o virtual, que o Osmar estava contando, é isso mesmo. Para eles, de repente, o real é aquele virtual. Maravilhoso. Olha só, o Luiz Henrique está perguntando, a retribalização leva a comunicação de nicho em larga escala? O ESG exerce influência na evolução do metaverso? Luiz, o ESG nós abordaremos daqui a pouco. Aí eu deixo essa pergunta para os especialistas. Esse processo de retribalização, de reagrupamento das pessoas, leva a comunicação de nicho em larga escala? Eu acho que sim, a partir do momento que a gente está trazendo o metaverso como uma consequência desse convívio das pessoas, né, desse novo universo, a gente, quando fala digitalizar, já está rompendo barreiras, né? Então, a gente vai ter, como se fala da feudalização, a retribalização, a gente vai ter grandes tribos, grandes estilos dentro desse universo. Vai ter outros referenciais, né? Exatamente, que serão sem fronteiras. Você digitalizou, acabou a barreira. Né? Então, será enorme os movimentos que a gente vai existir, mas também com as suas características, né? Os seus modelos. Mas, ao mesmo tempo, e complementando o que você diz, eu tenho uma amiga, uma grande amiga, Ana Paula, né, que ela fala sobre essa questão, e a Rosane Preciosa também fala muito, que o ser humano sempre busca uma zona de conforto. E o conforto é você estar com seus pares, você escolher alguns referenciais, e esses referenciais suprirem o seu norte, o seu estilo de vida. Então, você começa a buscar essas referências. E eu acredito que a Amazon Style complemente a resposta do Luiz Henrique. E tem uma frase também que dizem, né? As aves semelhantes se embandam. É isso mesmo. Eternamente eu vou ter tribo A, B, C, D, sabe? Todo mundo tem de se embandar com seu time, com seus semelhantes. Hoje, o próprio Instagram, né, faz isso, né? O algoritmo do próprio Instagram começa a trazer aquilo que você gosta de assistir, de ver, então você acaba ficando dentro de uma bolha, como o Otávio colocou, né? Mas em decorrência daquilo que você está vendo, daquilo que você está usando. Então o algoritmo também facilita essa formação dessas bolhas, né? Bom, a gente trouxe, o Otávio comentou aqui de a gente falar, né? A gente trouxe 2 modelos para a gente conversar hoje sobre novos modelos de negócio. O primeiro é um lançamento que a Amazon fez lá em Nova York. Não está pronta a loja ainda, ela vai ficar pronta, acredito que mês que vem. Ela vai ser lançada, inaugurada, né? Que é a Amazon Style. A Amazon Style é uma loja de confecção, um varejo de moda, só que da Amazon. Ela vai trazer todos aqueles componentes
inovador que a Amazon faz, né? De você comprar sem carteira, de você entrar, pegar o produto e sair da loja. Então, ela faz todo esse critério de tecnologia, só que agora para o universo da moda. E aí a gente começa a entrar em diversas discussões aqui sobre o funcionamento desse modelo de loja, né? Porque Osmar, quando a gente estava discutindo antes sobre a Amazon Style, que é essa loja que vai fazer uma curadoria da gestão de dados ali das pessoas que acessarão essa loja física para oferecer os produtos just in time no momento que elas querem, a gente tem um case aqui no Brasil de muito sucesso, que é a Amaro. A Amaro já faz isso, né? Porque a gente já foi fazer visita lá também, né, Otávio? Oi? E já fizemos visita de safari urbano na Várias Amaro, vezes a gente levou empresários lá para a Amaro. A Amaro já faz isso, ela tem uma curadoria ali regionalizada, oferece os produtos, o cliente chega numa espécie de showroom e recebe os produtos em casa. Então, a gente às vezes tem, segundo a Heloísa Omini, que está aqui quietinha, mas está no grupo e é uma das sócias, o brasileiro tem uma baixa autoestima, mas a gente sabe fazer a lição de casa também, não sabe? Acho que sabe muito bem. E aí que vem esse novo processo que a Amazon também vai aprender, que é o relacionamento, né? Que é a interação, que a Amaro trouxe muito bem isso, né? Então, quando a Amaro criou o Guide Shop, na verdade, foi para que as consumidoras tocassem o produto e, acima de tudo, conversassem com as estilistas. Como é que elas chamam? As consultoras de imagem. As consultoras de imagem. Então, esse relacionamento, acredito que ainda vai ter inovação chegando na Amazon Style ainda. A Amazon Style vai trazer esse tipo de inovação para o segmento moda. Acredito que venha. Da mesma forma que é um sucesso hoje você comprar o livro, você comprar qualquer item numa loja da Amazon, porque você vai ler depoimentos, você vai ler se estão gostando ou não, você vai ver se tem 5 estrelas, se tem 4 estrelas. Acontece, eu acho que esse aprendizado vem junto também na proposta da Amazon Style. Vamos ver o próximo case? O próximo. Aí fica nosso convite também para vocês assistirem o vídeo. A gente vai deixar um vídeo também disponível no material, que já tem um vídeo disponível que fala sobre a Amazon Style. O outro exemplo que nós trouxemos é a Facili. A Facili, apesar de todos os problemas que ela vem enfrentando no Brasil, veja, ela é campeã no Procon de São Paulo de reclamações. Mas não tem problema, gente. Nós estamos falando aqui do modelo de negócio. A Facili veio com uma proposta de modelo de negócio que está fazendo a mesma coisa que o Uber fez com os taxistas. A Facili está fazendo está tremendo as bases das redes de supermercados. Por quê? O que é a Facili? Se você já nunca ouviu falar, a Facili é uma plataforma de compras coletivas de itens para supermercado. Só que você compra o item dentro de uma promoção, dentro de uma quantidade. Então, ele trabalha muito, de novo, dentro da vizinhança. Então, ele entende onde você está, que bairro você está, e naquela vizinhança existem pessoas que entregam o produto, mas tem que esperar uma quantidade X para ela fazer a compra na promoção. Na realidade, Osmar, o Ricardo pode até complementar. É meio que assim, um aprimoramento, e eles aproveitaram de uma ideia. A gente tem que olhar a nossa história de varejo, né, o comportamento. Eu lembro da minha tia, que tinha um CNPJ, e daí ela falava, eu vou até a loja do Macro, vou fazer propaganda para o Macro aqui. Quem quer comprar detergente? Aí a vizinhança inteira falava, vai lá comprar detergente para a gente, porque era o atacado. Aí ela comprava 50 detergentes e trazia para todo mundo feliz, porque pagou 70 centavos por um detergente. É a otimização disso. Né? É a otimização disso dentro de uma plataforma. Você entende? Então, assim, de novo a digitalização. É o negócio entrando no novo modelo. E outro, o mais importante, gente, é um modelo que vai estar na palma da nossa mão. O que eu acho interessante lembrar desses contrastes que o Osmar e o Otávio estão contando, é que a gente tem que perceber o seguinte, essa releitura de sucessos passados. Tem N coisas, por isso é importante você ser um estudioso e conhecer a história. Porque tem N cases maravilhosos você perceber, descobrir lá no passado e fazer uma releitura, uma revisão,
e lançá-lo. Hoje em dia você vai estar na frente, né? São esses pontos fantásticos. Só para você ter uma ideia, você lembra aquela... Não é todo mundo que conhece essa fotografia que eu vou contar. Algumas casas antigas, você vai perceber, alguns bairros antigos, tem um box lá atrás, na frente da casa, que está escrito pão, correio e leite, né? Tinha um box assim, que os seus entregadores preferidos tinham as chavinhas. Ele punha todo dia de manhã o pão lá, o leite e outro para o jornal, a correspondência. E aí sim funcionava, a correspondência lá em cima. E ele punha o jornal num espaço específico. Pois é, recentemente, já não é mais tão recentemente, no Canadá começou a se montar outra vez isso nos prédios. Aqui também, aqui no Brasil já tem, e assim, é uma inovação, né? E do lado de fora ainda, tinha o pessoal do lado de fora pode acessar até uma área de refrigerados. O cara põe um leite lá que está refrigerado, uma carne refrigerada, e você abre pela sua cozinha esse box. Então, essa releitura, eternamente você tem que fazer, que está cheio de oportunidades maravilhosas para quem é do varejo, para quem é empresário. E quando a gente está falando sobre oportunidades, Osmar, a gente pode ir para a sustentabilidade. E na sustentabilidade, o que o Luiz Henrique apontava sobre o ISD a terminologia do momento, né? Quando a gente fala sobre a questão da governança, quando a gente fala a questão do meio ambiente, da gestão do meio ambiente e o desenvolvimento social. A gente está com uma alta taxa de desemprego no país ainda. Mas quando eu converso com todos os empresários com os quais eu conversei em Minas, no Paraná, aqui em São Paulo, lá no Paraguai com a ICP, todos falam, eu tenho problemas de mão de obra. Existe uma questão, e daí eu faço essa pergunta para vocês, até porque nós já desenvolvemos projetos de desenvolvimento como o de Toledo, aí no Paraná, lá no Paraná. Há formas de desenvolver essa população, esse pessoal para um desenvolvimento social? Olha, o empresário tem resistência quanto a isso? Ainda tem resistência, mas eu acho que é um processo que a gente está passando dessa transformação das pessoas pelo acesso, né, Otávio? A gente conversa muito isso, essa questão do quanto a educação está mudando e vai mudar ainda mais, né? Então, a gente trabalhou, o Otávio trouxe a questão lá de Toledo, né? O trabalho que nós fizemos foi justamente porque havia uma crise de que os vendedores precisavam entender como trabalhar dentro de um processo de hibridismo. Ou seja, eu sou um vendedor de loja, mas, ao mesmo tempo, eu preciso vender também no ambiente digital. Se tornar um digital seller e se desenvolver para isso. E foi muito interessante o trabalho que foi feito lá, porque foi justamente discutido com os empresários como fazer, como trabalhar nesse novo universo, como criar uma estratégia com a equipe de ser um digital seller, né? de ser os vendedores poderem entender que hoje nós estamos passando por um novo processo de venda, de relacionamento. Não existe mais aquele cenário de vendedor encostado na parede da loja esperando o cliente entrar. Acabou. Isso não existe mais. Ou ele está vendendo na loja, ou ele está vendendo pelo celular. Então, é esse novo modelo que nós precisamos entender. Quando a gente fala da sustentabilidade, a gente vai tratar do ESG, ESG, enfim, como estamos falando, é para justamente a empresa começar a entender o papel que ela faz na sociedade. O papel e os impactos, né? Capacitar, gerar mão de obra, melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E aí teve um caso muito interessante também no projeto Origens, né? Exatamente. Um ginseng da região norte do Paraná, que foi muito interessante. Eles estavam exportando para a França e tiveram negociações até diferenciadas com vários países. Mas a da França foi a maravilhosa. Por quê? Eles vieram aqui para o Brasil, queriam saber se o plantador estava ganhando, se a cooperativa estava ganhando, se a trade estava ganhando, se o importador estava ganhando, se o consumidor francês estava ganhando. Se todo mundo estava ganhando, eles ficaram felizes e começaram a fazer negócios com o nosso ginseng, que é um dos melhores do mundo, que existe aqui na região norte do Paraná.
Aí a gente tem projetos e projetos. Eu lembro de um dos consultores, dos sócio-diretores aqui da empresa, chegando para uma empresária do interior de São Paulo, e ela falou, eu vou fazer essa sacolinha plástica que é mais barata. Ele falou, você pode fazer o que quiser, menos usar plástico na sua loja. Porque, às vezes, são pequenas ações para o meio ambiente. Otávio, mas é mais barato para mim. Pode ser agora, mas você está plantando alguma coisa para o futuro. As pessoas estão deixando de olhar a pandemia, estão começando a olhar para essa mudança climática. Exato. Começamos hoje o encontro falando, semana passada estava frio lá em Dourados. Fabiano estava falando aqui, estava frio. Agora está um calor dos infernos. E daqui a pouco vem outra onda de frio. Então, as pessoas estão falando, peraí, será que eu tenho culpa? Será que as marcas têm culpa? Vale a pena, acabei de receber essa informação, olhar a parceria da Nestlé com a Triciclo, lá no Rio de Janeiro, que ela já começa a pagar em dobro cada embalagem que a pessoa devolve ali, que coloca no equipamento para reciclagem. E daí ela promove o consumo de produtos sem lactose, zero açúcar, que promovam a saúde das pessoas. Então ela fala, você vai gastar esse crédito, mas nessa linha de produtos. Então há todo um movimento do mercado financeiro, de investimentos e do consumidor levando esses clientes que indicam que as empresas deverão observar isso. A questão da governança, você pode falar um pouquinho, Osmar, dessa importância da governança, por favor, para a gente chegar no Total Experience? Isso, a governança ela trata justamente desse papel, da importância desse papel, desse olhar pela sustentabilidade, pelo meio ambiente, pelo social, mas num papel de líderes, né? De realmente fazer disso a cultura da empresa. A preocupação do negócio está presente de forma estratégica. Então, trabalhar a questão de governança é fazer com que vocês, como empresários, como trabalham com toda essa posição de relacionamento com a sua equipe, fazer disso realmente algo importante. Não é apenas bonito falar, mas tem que praticar. Então, a governança, ela pratica, ela põe na estratégia e executa. Esse é um papel importante como governança. Perfeito. Osmar, indo para o último item da nossa fala de hoje, muito se falou e se apontou sobre o Total Experience, que é algo que, inclusive, nós trabalharemos lá em Assunção. Daqui 2 meses estaremos lá para discutir com os empresários o que é esse Total Experience nos malls da capital. Me fala sobre eu queria saber o que é essa experiência múltipla, como que eu aplico isso no meu pequeno varejo, porque a gente fica falando, aí você fala, mas o que eu posso fazer amanhã na minha loja, por favor? E olha como a gente colocou, né? A gente colocou a Total Experience bem junto com o ESG, com a sustentabilidade, porque tem tudo a ver, né? O Total Experience é o empresário olhar de uma forma mais holística, ou seja, o todo da sua empresa, o que ele promove de experiência para todos. Tem a ver com o propósito de marca, ô Ricardo? Tem tudo a ver, né, Otávio? Se você lembrar, uma consideração também queria apontar. Hoje, todos nós sempre queremos o lazer e o entretenimento. E quando nós falamos em experiência, nós queremos dar esse prazer num relacionamento nosso, que pode ser comercial por trás, não tem problema, mas eu quero te dar maior prazer, maior felicidade enquanto estiver fazendo negócios com vocês. E isso pode ser o propósito de qualquer empresa, tornar seus clientes, tornar seus colaboradores todos felizes nesse ambiente. É isso aí, tem tudo a ver com o propósito da empresa. E, Ricardo, e o total, né? Então, quando a gente estava falando dessa visão do todo, a experiência múltipla é que hoje a sua empresa não vende mais numa porta física. A sua empresa vende pelo WhatsApp, a sua empresa vende pelo Marketplace, a sua empresa vende através de uma ligação, a sua empresa vende em todos os canais. E experiência múltipla é como é que o seu cliente, como é que os seus colaboradores estão passando essa experiência, estão tratando isso em cada momento
que as coisas estão acontecendo dentro da empresa. Então, a experiência múltipla é que você hoje tem vários canais, e como que esses canais te vendem, como é que eles te representam, como é que você passa essa experiência nesses diversos canais. A gente estava até discutindo, e daí depois eu faço a pergunta do Luiz, que é bem interessante, até para a gente ir fechando, a coisa da Gucci, né? Do filme da Gucci, que, aliás, é uma aula de marketing. Fica a dica, eu né? não gosto de moda, Otávio, mas assistam ao filme House of Gucci, para entender como se faz uma gestão de marcas. E daí o Ricardo, nós fomos ao cinema, tínhamos acabado de nos despedir do grupo de empresários de Itaúna, se eu bem me lembro, lá no Shopping Anália Franco, visitamos a Centauro, que tem é uma loja que promove essa experiência múltipla, a filial do Anália Franco. E daí o Ricardo falou, isso vai diminuir e vai mitigar a imagem da Gucci no mundo. Eu falei, não vai, o povo vai querer comprar mais ainda. E foi o que aconteceu, né? Porque ela escancarou nessa questão do ESG toda a sua história boa e ruim. Aí você fala, peraí, então a marca também tem suas falhas, ela assume seus erros ali, tudo bem que tem uma questão romantizada, a gente pode discutir se é verídico ou não, mas a marca permitiu esse ponto de contato. Então, você tem ponto de contato de uma mídia, inclusive, tradicional, que é o cinema. Não é que vai me levar para o Instagram, que vai me levar para o site da loja, que vai me levar para a loja virtual, para aquele espaço no metaverso, e vai me levar para a loja física. É isso, Ricardo? Quando você vê até o filme lá, por exemplo, você começa a enxergar a história, você fica, né, conhecendo. Você sabe que a história de grandes e grandes e grandes empresas no país e no mundo sempre tem uma coisinha, um lado negativo, né, na história. E a da Gucci fica bem escancarado. Então você fala, poxa, isso vai queimar o produto. Mas aí tem aquele caso também, que acho que alguns políticos no Brasil, como o Jânio Quadros dizia, falem mal, falem bem, mas falem de mim. É o que aconteceu na Gucci, e as pessoas estão achando que tudo bem, faz parte da história, e aceitaram muito bem esse lado negativo. Não está incomodando. E só para encerrar, antes de fazer a pergunta do Luiz, Osmar, me explica essa diferença entre experiência do cliente, do colaborador e do usuário. Principalmente, qual é a diferença entre um cliente e um usuário de marca? E depois a gente vai para o colaborador. Vamos lá. De novo, a dica para os empresários é: olhe o seu negócio em todas as instâncias de experiência que ele está ocorrendo. A experiência do cliente, nós já falamos bastante dela. Experiência do colaborador. Nunca foi tão importante saber como está a saúde das suas equipes, a saúde mental, como é que ele volta depois desses 2 anos do hibridismo. Então, trabalhar muito bem a equipe, a motivação, o retorno, entender todos os processos que todos passaram, de morte, de perdas, de doenças. Então, é um momento muito delicado que o empresário, na sua estratégia de negócio, ele deve abraçar a sua equipe, né? De novo, valorizar o seu time. Então, não é momento de estressar, não é momento de trazer meta. Todo o negócio tem que correr com meta, mas o momento agora, por isso que vem a Total Experience, é cuidar da equipe, cuidar do seu time, porque ele é o que te coloca no mercado e te coloca como um fator importante dentro das suas vendas. Então, cuide dessa experiência que você está oferecendo para o seu time de colaborador. Inclusive, parece que o Magazine Luiza faz muito bem isso, né, Osmar? Exatamente. Vamos lá, Otávio. Osmar, só lembrando que daí a gente está falando desse cuidado, e foi algo que a gente discutiu muito durante a aplicação da metodologia rizomática em Minas Gerais, para o pessoal de Minas, que assim, o que você fizer com a sua equipe, ela fará com o seu cliente. E daí eu amarro com a pergunta do Luiz Henrique Miranda, que ele fala, olha, o Philip Kotler tem razão quando sinaliza que o consumismo perde espaço para a busca do bem-estar.
Luiz, sim e não. A gente vai sempre ter a lei da ação e da reação. Então, o consumismo perderá, sim, espaço para a busca do bem-estar. Mas sempre tem uma força contrária que pode exaltar e destacar mais esse consumismo de algumas parcelas da população mundial. A gente tem que olhar o mercado chinês. Está bombando consumir. Então, assim, quem puder exportar para a China é um dos mercados agora, o mercado de luxo todo está lá e toda a comunicação está direcionada para aquela região do mundo. Num cenário de transição, qual deve ser o ritmo de adequação das marcas e corporações? Pequenas empresas tendem a ser mais ágeis e competitivas? Tudo depende do perfil do empresário, de quem conduz esse comércio, falando do varejo propriamente dito. O que a gente tem em visual merchandising, em nossos estudos de retail environment, é a certeza de que as grandes corporações elas devem olhar para as pequenas e perceber como essas pequenas agem no local, em sua região. Isso pode ser um benchmarking para as grandes corporações. E vice-versa. A pequena ela não pode parar, Luiz, e falar: a Amazon está muito fora do que eu sou, ela não serve para mim. Eu tenho que olhar os exemplos, eu tenho que aproveitar e ver todo esse processo de adequação do mercado. Esse processo de adequação de mercado, só fazendo um merchan rapidinho para finalizar, a gente vai visualizar entre o dia 28 de março, os dias 28 de março e 5 de abril lá em Las Vegas, quando levaremos 20 empresários, e ainda há vagas abertas, para fazer um safari lá em Las Vegas. E por que Las Vegas? Las Vegas é o templo da experiência e da experimentação. Todo mundo tende a achar que Las Vegas é para jogar. Vou lá para gamble. Não. Las Vegas tem shoppings gigantescos, cada hotel oferece uma experiência, uma experimentação diferente. Você tem os melhores restaurantes do mundo ali naquela avenida. E assim, participar, vivenciar e conseguir realizar trocas de informações com essas empresas que estão presentes ali, do mercado de luxo, o mercado popular, o mercado premium, é o intuito desse safari urbano. Eu gostaria de deixar um muito obrigado para todos que nos acompanharam até agora. É 1 hora, como o Osmar falou, é muito curto o tempo, mas estamos aqui. Entrem em contato conosco pelo Instagram, @retailtwingate, mandem e-mails para a gente responde prontamente. Em nome da nossa equipe, o Carlos Ramiro, que esteve aqui conosco, a Heloísa Omini, o Osmar, o Ricardo, que é meu guru, a Valesca e eu, Otávio, eu quero agradecer demais a todos, cada um. Que tenham sucesso em seus caminhos e que 2022, esse começo de 2022, seja perfeito. Eu gosto muito de uma palavra, espetacular. Que seja espetacular. E quem quiser se aventurar comigo lá no Safari, estaremos lá no final de março, sem máscaras, porque Nevada libera as máscaras a partir de amanhã, se não houver nenhuma alteração. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Gente. Obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, estaremos aqui. Luiz Henrique, consegui responder suas questões, meu querido? Plenamente, Otávio, plenamente. Muito obrigado. Eu adorei suas perguntas. Espero que um dia você vá até nosso escritório para tomar um café, porque acho que o papo vai ser muito bom. Vai ser com muito prazer, umas Otávio. 10 horas. Ótimo, ótimo, com muito prazer. Está convidado.
Muito obrigado. Gente, adorei. Obrigada pelo convite, tá? Sempre muito bom estar com vocês. Obrigado, E Angélica. lembrar uma coisa que eu esqueci de falar, foi gravado, então depois a gente vai mandar o link do YouTube, se alguém quiser assistir, quiserem mandar para algum amigo, para algum empresário, fiquem à vontade. Ótimo. Beleza, gente. Vou compartilhar sim, com certeza. Abraço para vocês. Obrigado. Até. Tchau, Obrigado, tchau. Angélica. Obrigada pelo convite, viu?